Programa ricardo.olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo.orlandini.net. Nosso convidado de hoje é um amigo de longa data, turfista como eu, só que ele é mais, né? Tá mais no sangue, né? Tá mais no sangue, ele tá sempre ali há muito tempo, né? Mas um grande amigo, Ricardo Mena Barreto Felizola, empresário da área da tecnologia da informação e comunicação. A história das empresas que o Felizola participa, é a história da tecnologia do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Tem muita coisa para contar. Mas, Ricardo, nossa paixão, aquela outra, né? Os cavalinhos, né? Os cavalinhos, eu, família, tu também, né? Mas tu mais do que eu. Como é que tu acabou presidente do Jockey Club, e o Jockey Club do Rio Grande do Sul, com tantos problemas que teve? O jockey que sofreu muito, questões trabalhistas, questões de inundação aqui no jockey, tem gente que não sabe, a água entrava, não tinha o DIC aqui, não tinha a Diário de Notícias, a água entrava direto ali, os cavalinhos nadavam, em vez de correr eles nadavam, né? Muita coisa acontecia, e hoje a gente vê um jockey que está em constante reforma, muita coisa sendo arrumada, mas é um outro jockey, tá? Que não é só um jockey que sobreviveu, resolveu seus problemas com a venda de patrimônio, e sim com uma gestão diferenciada que um empresário como tu, que participa de várias empresas, em outras empresas tu é conselheiro, ajuda, é um cara com participação muito grande no cenário, não só gaúcho, mas nacional e internacional. Como é que tu veio parar e caiu como presidente do Jockey Club, que eu vejo que está ali, mesmo com pouco cavalo, tem muita corrida, as apostas, eu vejo que pode não ter apostas locais aqui, mas o pessoal fora daqui está jogando muito no Jockey Club, ou seja, o Jockey Club o pessoal vê lá nos Estados Unidos, na Europa, vê na Ásia e aposta aqui. Como é que é? Conta um pouco de como é que tu caiu nesse Jockey Club com tantos problemas e conseguiu fazer desse limão uma limonada. Bom, primeiro é um prazer estar contigo aqui, né? Na verdade somos amigos e o teu sobrenome no Jockey Club é bastante conhecido, porque a família sempre frequentou. Assim como eu entrei para o turf através do meu avô, né? Bem pequeno aqui, eu nunca fui no Moinhos de Vento, não tive esse prazer, não me lembro do Moinhos de Vento, que seria o antigo Jockey Club, né? Mas no Cristal, eu com 5 anos, 6 anos, eu já estava aí. Quem não sabe é o Parcão, né? O Parcão era onde era o Jockey Club. Exatamente. Então, família, né? Quer dizer, um hábito da família, um hobby da família me trouxe até o Jockey Club. Eu confesso que, enquanto jovem, eu fui esportista e não frequentei tanto. Quer dizer, eu vinha muito pequeno, até os 10 anos eu vim muito. Depois, eu digamos assim, me afastei um pouco, vinha esporadicamente no Grande Prêmio de Gonçalves. E voltei ao Jockey Club já empresário, já era empresário quando eu voltei. Eu me lembro que eu fui num leilão e não consegui sair do leilão sem comprar um cavalo. Comprei meu primeiro cavalo, né? Baseado naquilo do meu avô. Eu tenho 32 anos, fazem mais ou menos 30 anos, né? Que eu Se tu revelasse a tua idade, eu não ia dizer isso. Eu tenho... Mas nós somos pós-adolescentes, né? Nós somos forever young. Digamos que né, sexagenário, né? Bom, aí, sendo proprietário de cavalo, tu começa a vir mais, é um esporte, então você vem torcer pelo cavalo. Eu comecei a frequentar como sócio também, porque comprei um título de sócio. E até por ser uma pessoa realmente conectada, né, nas entidades, e como tu explicasse aí, eu me interessei muito cedo pela administração do Jockey Club. E eu fui convidado pelo primeiro presidente que me convidou para participar da diretoria, foi o Newton Calil. Uhum. E justamente me convidou para participar na área de informática do clube, no momento em que nós estávamos ali às voltas com os primeiros computadores totalizando apostas.
E eu trabalhava no setor, então comecei a tentar aqui ajudar o Jockey Club a ter um sistema de captação de apostas já informatizado, né? O falecido presidente da linha foi o cara que comprou o primeiro computador, na época dos mini computadores, instalou aqui um mini computador para entregar os tickets, né? Porque anteriormente tudo era feito à mão. Mão e papel carbono. Exatamente. Né? E aí, dali para cá, eu trabalhei em várias gestões e tinha uma interrupção. Vamos lá, eu tive uma interrupção em 95, 96, se não me engano. 95, 96, que foi uma interrupção política, quer dizer, assumiu o Jockey Club um determinado pessoa, um determinado presidente, que realmente não prometia muito e trouxe muita confusão para o clube. E naquele momento eu me desfiz dos cavalos e me afastei. Foram 4 anos de afastamento total assim, do jockey. E até tive um problema de saúde sério, né? O que mostrava a minha dependência até química ou física com dos cavalinhos. Eu tive um infarto, um problema sério mesmo. Bom, aí veio uma recuperação do jockey. Quando tu fala em recuperação, esse problema que tu descrevesse, eu enfrentei nessa primeira etapa. O jockey realmente estava num descenso muito grande, terminou até numa crise política. Presidente, houve uma negociação de patrimônio que deu origem, mal ou bem, ao que é hoje o nosso shopping aqui, o Barra Shopping, né? Mas naquela época foi uma negociação só do terreno, né? E veio a administração, a famosa administração do ministro Cini Lima, que participou de uma renhida eleição com esse presidente e outro, e ali eu fui, vencida a eleição, fui convidado para ser diretor social. E aí eu fui diretor social daquela gestão e sempre ocupei cargos de diretoria até ser vice-presidente. Ser convidado para ser vice-presidente, fui vice-presidente de 3 presidentes, sendo que em 2 casos eles repetiram o mandato, o que performou uma dedicação ao Jockey Club de 29 anos. Quer dizer, dos 30, desde que eu tive meu primeiro cavalo, por 29 anos eu estive envolvido na gestão do clube, seja num cargo um pouco mais light, né, até o cargo de vice-presidente, e agora nos últimos 3 anos como presidente, né? Sempre após a eleição do Cirne, sempre naquilo que a gente chamou assim, numa companhia do que a gente chamou aqui também de um grupo que recuperou o jockey, um grupo político, né, que recuperou o jockey. Faziam parte do Cini Lima, o Zobino, o José Vecchio, que agora concorre comigo na próxima eleição, nessa eleição que vai haver agora, e o Goodolly, que hoje é presidente do conselho. Quer dizer, professor Goodolly. Professor Goodolly. Nós somos todos colegas, digamos assim, de partido dentro do Jockey Club. Eu como empresário, vou te descrever, eu na realidade, eu fundei 3 empresas na área de tecnologia e hoje estou envolvido com as 3, né, ainda, né? E sou acionista das 3, e sou presidente de uma e estou envolvido muito com outra. São empresas que o nosso grupo hoje está ao redor de 600 funcionários e eu nunca tive muito tempo realmente disponível para sair de vice-presidente e aceitar a presidência. Em 2014, o Zé Vec me convidou, me intimou, que era a minha vez, porque eu já estava muito tempo de vice-presidente, eu assumi. E confesso assim, que apesar de ter tanto tempo de dedicação ao Jockey Club, o cargo de presidente, e eu costumo dizer, ele está associado àquela piada, né, do bacon com ovos, né, onde a galinha está envolvida e o porco está comprometido. Quando você entra de presidente, você se compromete. E aí, pela primeira vez, você tenta, ainda mais eu, com a minha formação aí na área... Tu virou bacon, né? Gestão, virei bacon. E aí, nós agregamos ao Jockey Club, nós começamos a pensar em mudanças no Jockey Club, né? Já que o Turf, apesar da recuperação, ele nos desafia pela sua crise no Brasil, né? Ele é um lazer, um tipo de lazer espetacular no mundo, com eventos incríveis, mas no Brasil nós estamos ainda, como algumas outras coisas, temos que passar por um processo de modernização, né, no marco legal e no tipo de atividade. E enquanto a gente não passa, a gente sofre algumas mazelas, né, obrigatoriedades que não fazem o tudo se desenvolver.
O Turf não pode hoje ter o Turf como um negócio privado, do seu ponto de vista da exploração das apostas. Tem que ser um clube. Num clube você tem os estatutos estabelecem obrigações para amadores, que são os diretores, o próprio presidente ali é amador. E talvez no futebol a gente tenha esse exemplo também. E aquilo ali emperra o negócio, porque é um negócio de lazer, é que nem você explorar a arte no teatro, você explorar o cinema, né? Você pode fazer um clube de cinema, mas na realidade o cinema hoje, as cadeias que vendem películas, né, são negócios, né? Negócios inclusive globais, internacionais. E aí o Brasil vai ter que passar para isso, porque lá fora é assim já. O Turf lá fora é completamente negócio hoje, onde ele vai bem. Profissionalizado, são empresas que exploram o lazer através do Turf, através da corrida de cavalo, e com isso trazem lá os artistas, que são os cavalos, do esporte, os jockeys, fomentam as apostas. Né? E com a receita de apostas, receitas obtidas de forma extremamente, cada vez mais profissional, tecnológica, receitas obtidas hoje não mais para simplesmente o guichê, o famoso guichê que você vai lá apostar, né? Não, hoje você tem tecnologia para estar apostando em tempo real nos smartphones de uma forma muito simples, né? E acompanhando a corrida, então você pode a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma mudança drástica e nós temos que nos adaptar a isso. Essa foi uma das coisas que a gente se preparou, explorou e fez na nossa gestão. E estamos em vias de fazer mais para uma segunda gestão. Estamos em meio a negociações, a contratações para permitir justamente a nossa corrida ser exportada, para permitir que eu obtenha todo e qualquer tipo de corrida do mundo passando numa agência minha e coletando apostas, não só das corridas que eu faço, locais aqui no Jockey, mas corridas do mundo inteiro. Então isso permite o quê? Permite eu criar um evento de coleta de aposta todos os dias, de 5 em 5 minutos. Então, por exemplo, agora mesmo a gente pode chegar no smartphone aqui, está passando um páreo em algum lugar do mundo, e fazer uma aposta. E com isso, como eu tenho esse direito de explorar apostas em cavalos de corrida, fazer uma receita para o clube. E mesmo que ela seja pequena, ela vai se somar a outras, porque eu passo a ter, então, uma multiplicidade de eventos de competição, ou de carreiras, muito maior do que simplesmente aquelas corridas que eu dou aqui no dia que eu reúno, aqui na minha pista, os cavalos e faço as corridas locais. Né? Então, essa mudança toda, eu me entusiasmei muito em administrar isso aqui no Jockey Club e nós estamos hoje em vias de dar um salto realmente nas receitas do clube. O Jockey Club não é um clube pequeno. Se você compara o orçamento, por exemplo, de um Grêmio, do Internacional, outro dia eu ouvi isso do próprio presidente. O orçamento do Internacional são 300 milhões de reais ano, certo? O Jockey Club tem um orçamento de 90 milhões de reais ano. Então nós somos um terço, mais ou menos, do Internacional. Isso que a gente não está no auge das receitas. Né? Nós podemos aumentar muito essas receitas. Então eu fiquei muito contente, na hora de ser o porco da história, de entender mais do Jockey Club. Entrar como bacon? Então hoje eu digo o seguinte, eu conheço o Jockey Club, do ponto de vista de negócio, como é que ele deveria funcionar. E aí que começam os problemas assim, de mudar os costumes de quem normalmente, e aí se explica por que os meus colegas, eventualmente hoje, estão um pouquinho desapontados a ponto de montarem uma chapa para disputar comigo as próximas eleições. É que nós temos que mudar o método, nós temos que mudar o modelo de negócio e nós não podemos mais ter um clube subvencionando as atividades de corrida, e sim um clube explorando, no bom sentido, as atividades de corrida, né? E dividindo o bolo e capitaneando aí um aumento de receita nesse bolo. Um clube que seja rentável, o que é possível, sem ter que vender patrimônio. É um clube que não seja deficitário, porque o déficit contínuo, e aí nós vamos entrar até para conversas, como a gente sabe, aqui no estado do Rio Grande do Sul, as empresas que não conseguiram se estabelecer, déficit contínuo é a preparação para a morte da organização, né? E nós, um presidente tem a responsabilidade não só de não deixar a organização morrer, mas cuidar da sustentabilidade do futuro da organização. Ricardo, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero voltar contigo depois para falar um pouquinho como é deixar de vender, deixar de viver da venda de patrimônio
e num sistema constantemente deficitário, ou seja, tu vende o patrimônio, daí tu fica tranquilo, 4, 5, 6 anos, vendeu o patrimônio, mas depois, vem o depois. Vamos ao intervalo e já voltamos. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Está comigo aqui no programa RicardoOrlandini.net o meu amigo empresário Ricardo Mena Barreto Felizola, que está presidente do Jockey Clube do Rio Grande do Sul e é candidato à reeleição. Tá escutando isso de ti, tu deve ter um motivo muito forte, porque tu é um empresário, um cara que está vendo isso, e eu te deixei a provocação. O que é deixar de viver? Vamos lá, tu tens um apartamento, tu te aperta de dinheiro, vende o apartamento, paga a folha dos funcionários e vai viajar para a Europa. Só que o dinheiro termina de novo e tu vai ter que daqui a 2, 3 anos vender outro apartamento, só que não tem mais apartamento para vender, né, Felizola? Não tem. Na realidade, o Jockey Club tem, e é visto com mérito aí, as anteriores gestões, de manter as corridas, né, manter o turf aqui em Porto Alegre, mas a gente, num meia-culpa, isso se deveu a negociações com o patrimônio do clube, né? E se a gente vê a origem desse patrimônio, essa origem está numa época em que o turf vivia um pouco solitário como forma de lazer e as apostas tinham um determinado volume muito grande. As pessoas realmente lotavam o hipódromo para vir apostar tardes de sábado, tardes de domingo, e isso gerou o patrimônio do clube. Estou falando dos anos 50, anos 60, né? A partir dos anos 70 começa uma crise No turf brasileiro, né? No turf mundial. Mundial. No mundial. Essa curva de crise, você faz análise, todos os países até no momento passaram por isso. Só que lá fora já superaram e já foram para o lado positivo. Porque eles se profissionalizaram. Também. Geraram empresa. Principalmente. Foi colocada, é a história do PPP, entrega isso, tira do clube. O exemplo claro é aqui do lado, Montevidéu. O Jockey Clube de Maronhas, ele fechou na década de 90. Fechou. Foi ocupado até. E no ano 2003, 2004, ele reabre como uma propriedade privada, com investimento de 60 milhões de dólares, baseado na exploração de apostas, né? Não só em cavalos, como também em cassinos e corridas internacionais. E reviveram a paixão do Uruguai e hoje pelo turf. É o que mais prospera, e reviveu, e hoje ele tem uma cadeia de empregos, ele é o líder de uma cadeia de empregos, ele fez com que a criação de cavalos florescesse novamente no Uruguai. Para você criar cavalos de corrida, você precisa empregar gente, você precisa consumir forragem de cavalo, você precisa consumir remédios para cavalo, trabalho, horas de veterinária, partos, enfim, você cria uma cadeia produtiva. O Brasil está no inverso. Nós aqui no Brasil, nós estamos hoje, criamos no ano passado 1.800 cabeças de cavalo, né? Só isso? Só isso. Já tivemos 7.000, né? Reclamam-se que aqui na Vila Hípica do Cristal puro sangue inglês. Cavalo, puro sangue inglês. A nossa curva de habitação na Vila Hípica é a mesma curva da criação brasileira. Claro, se você está nascendo menos, você tem menos para alojar, para correr. Né? Então não adianta inventar e dizer, tem pouco cavalo porque está nascendo pouco. É um fenômeno que não é problema da gestão do Jockey Club. Por outro lado, o Jockey Club, na nossa gestão, sempre manteve o número de páreos anuais. Nós vamos 500 páreos por ano e sempre estamos com os páreos ali chamando e fazendo os páreos. Né? Então é uma crise, a crise do turf ela é uma coisa a enfrentar. Tá? Qual é o segredo? Quer dizer, na realidade, existe hoje, nós temos um monopólio de apostas legais. Quer dizer, no Brasil, você pode jogar nos concursos da Caixa Federal ou pode jogar em cavalos de corrida. Isso é legal. Isso é que está na mão dos clubes, está na mão dos clubes que tem que ter um processo competente de venda de apostas. Esse processo competente de venda de apostas é o que não ocorre no turf brasileiro, certo? Ele é ou terceirizado, como é o caso, foi o caso nosso, nós tínhamos uma terceirização nessa área. A nossa gestão, a gente verticalizou, então a gente negociou
até por interesses comuns com a empresa espanhola Codere e passamos a nós administrar essas apostas, cujo volume é muito significativo. Apostas em corridas internacionais. Corridas que vêm dos Estados Unidos, principalmente, vêm da Europa, vêm da Austrália e podem fazer parte da nossa grade de oferta de corridas. E o apostador pode ali, através do vídeo, fazer a aposta e o jockey ganha uma beiradinha nisso aí. O jockey não é uma beiradinha, não. O jockey ganha mais num páreo desse que num páreo seu. Porque num páreo nosso mesmo, que a gente dá aqui no Cristal, eu não ganho nada. Isso é bom esclarecer. Esse é um detalhe interessante. Nós, para formar os páreos aqui, nós temos que gastar na pista, gastar na manutenção, os cavalos têm que vir ocupar a Vila Hípica, isso o proprietário paga um pouquinho, muito pouco, e o jockey paga um tanto importante. E eles vão para a pista e disputam quantos páreos? 10 páreos por semana, certo? Às sextas-feiras. Às sextas-feiras ou sábados, né? Aí depende. São 10 páreos, são 10 oportunidades de coletar aposta, certo? A um determinado custo. O nosso caso aqui no Cristal nos custa uma reunião, e a grosso modo, mas é muito próximo do que eu vou dar, 100 mil reais. Então, quando eu abro o circo, é um dia que eu estou gastando 100 mil reais. Aí eu vendo aquelas apostas naquela reunião para o Brasil. Nós temos capacidade hoje de colocar também corridas, estamos iniciando no Uruguai, no Panamá. E eu tenho que pagar essa infraestrutura toda de passar minha corrida e coletar a aposta. No fim do dia, hoje, a gente está faturando 30, 40 mil reais líquido nessa reunião. Líquido que eu digo como ganho, né? Depois de aceitar as apostas, pagar os vencedores e o que sobra no meu caixa. Olha, eu gastei 100 e ganhei 40. Eu dei um déficit de 60. Então, uma reunião local minha dá um déficit de 60 mil reais, mais ou menos, por semana. Já a corrida internacional, ela não são 10 corridas. São 1000 corridas por semana. Quanto é que elas me custam? Elas me custam o custo da eletricidade, do satélite e da licença que eu pago para obter essa corrida, que é um percentual das apostas que forem feitas na corrida. Se ninguém apostar na corrida, eu não pago nada. Se alguém apostar na corrida, eu pago um percentual para lá, ao redor aí de 7% a 11%, certo? Então, essa corrida não me custa nada. Então, ela é muito mais rentável para mim. Enquanto que a minha corrida ela é deficitária. Então, justamente a rentabilidade da corrida internacional é que me serve para tapar o déficit da corrida local. E, pasme, isso não é um problema só do Cristal, isso é um problema de São Paulo, é um problema da Gávea, é um problema de um hipódromo americano também. O produto mais caro que o hipódromo vende é aquele que ele produz. Mas ele tem o apoio dos outros hipódromos na hora que ele junta naquele grupo de apostadores, onde ele vende as apostas, corridas vindas do resto do mundo. Então isso é uma técnica que tem a explorar corridas internacionais para qualquer hipódromo, é a forma de equilibrar os valores. E nós no Brasil estamos com um modelo de negócio errado. Nós estamos terceirizando essa parte, que é o filé do negócio. E ganhando nós uma comissão. Então, foi um avanço errado na exploração das corridas internacionais, que nós corrigimos aqui no Rio Grande do Sul, a partir da nossa gestão. E doravante eu estou muito otimista com as nossas receitas em apostas sustentarem, aí sim, as nossas corridas locais, que é a nossa principal atividade para a cadeia local produtiva. Felizola, vamos para o final, temos 3 minutos para encerrar o programa, e eu gostaria que você dissesse por que tu quer ser novamente presidente do Jockey Club e qual é o grande diferencial que tu vê tu permanecendo à frente do Jockey Club por mais um período? Fundamentalmente, nesse tempo, a gente desenvolveu, né, um corpo de diretores jovens, né, amadores, que estão muito entusiasmados com o trabalho que está se fazendo, com os negócios, principalmente com os contratos, que, né, nós estamos fazendo uma nova Vila Hípica, nós estamos fazendo o Parque do Prado, nós estamos fazendo justamente, desenvolvendo mais agências, expandindo as apostas, com diretores novos na faixa de 30 a 40 anos que trabalham comigo. Tá? E além disso, nós formamos uma equipe também, nós reformamos a parte do jockey, que a gente acredita em profissionalismo, certo? O jockey não é uma instituição tão pequena a ponto de não ter profissionais capacitados. Né? Tu tem os profissionais remunerados lá e a diretoria que é voluntária. E eu me senti assim, eu vi que o pessoal não aceitou muito bem, o pessoal não enxerga o jockey, talvez,
com o valor que o jockey tem e o que ele pode ser em termos empresariais até, né? Em termos de ser uma liderança na cadeia produtiva do cavalo. Então tem uma reação em relação a isso. Essa reação aconteceu, para minha surpresa, havendo uma chapa de oposição que se colocaria num questionamento da forma que eu estaria conduzindo o jockey, por questão de não favorecer certos amigos. Entende? Não estou favorecendo. Ou proprietários que queiram algum tipo de vantagem. Né? Eu analiso que o bolo tem que ser repartido entre todos de forma igual. E eu preciso cuidar muito do clube. Tá? Baseado nisso, tá? Eu tentei uma composição, porque afinal de contas são amigos meus que me apoiaram aqui na primeira gestão, que agora estão questionando. Tentei acordos, etc. Tal, mas sempre o acordo fazia o seguinte ponto: você não pode ser o presidente. Ora, se eu não posso ser o presidente, as minhas equipes ficam sob, digamos assim, ficam numa situação temerária, porque o novo presidente pode querer trocar a minha equipe, que não fazer alterações. Então, baseado nisso, eu estou emprestando meu nome para servir o jockey mais 3 anos, né? E evitar essa mudança de rumo que só pode ser para trás, no meu sentido. Infelizmente, só pode ser para trás. Então, eu tenho temor também pelo clube, porque, com todo respeito à nova chapa, ela é uma chapa que só, se a gente analisa o que ela propõe, é o conservadorismo, é o que era antigamente. Chegaram a colocar no jornal assim, não, olha o que nós já fizemos numa arqueologia de atividade, né? Foi uma busca arqueológica de coisas que já passaram, o que nós temos que fazer agora é o novo. Chapa 1, então, encabeçada por Ricardo Felizoli, e o Flávio Mainar Gomes é o teu vice na chapa. Um homem com 41 anos e 19 anos de atividade no Jockey Club. Tudo gurizada no entorno. Gurizado. Eu sou o mais velho. 2 de junho de 2018 é a eleição, é o dia inteiro, né? É o dia inteiro, das 8h30 às 18 horas. E votam todos aqueles que são sócios do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Todos que são sócios do Jockey Club há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Tem um gap de 2 anos de proteção aí. Ricardo, vamos falar de outras coisas também, não só dos cavalinhos, que é a nossa paixão, mas vamos falar de outras coisas também em outro momento, sobre a questão empresarial e esse país, o Brasil, que tem que mudar também, né? Olhando para frente. Obrigado, Ricardo. Muito sucesso. Trabalho de mudança. Muito obrigado, Argentino.